Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos felizes, acabamos de cantar ao Senhor, entendemos que pela bondade dEle que nos trouxe aqui, fomos capacitados pelo Seu Espírito para louvarmos a Deus. Então, até agora, louvamos, adoramos, engrandecemos, reconhecemos aquele que é santo, grande, poderoso, infinitamente misericordioso sobre as nossas vidas. E agora o momento é o momento que deve ser o mais importante para as nossas vidas, que é a nossa expectativa da resposta do Senhor por meio da sua palavra. Então que Ele em toda a sua grandeza, bondade, compaixão para conosco e conhecendo quanto dependemos da iluminação da sua palavra, possa falar aos nossos corações, tratar as nossas mentes, os nossos olhos da alma, a fim de que possamos viver para a sua glória, inteiramente para o seu agrado, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Nós estamos numa série de sermões, tanto domingo de manhã quanto à noite, sobre servos. E o grande desafio do crente é exatamente esse. Compreender que a nossa relação para com Deus é de servos, ou daqueles que dependem totalmente da vontade soberana do Senhor, que compreenderam o chamado de Cristo e que negaram a si mesmo, e que a cada dia toma a sua cruz e segue a esse Senhor. Aqueles que compreenderam que não tem mais vontade própria, mas que toda a sua vontade, todo o seu plano, toda a sua história, desejo da alma, do coração devem estar submissos ao trono de Deus. Então, para nós, o grande desafio é entender que, como escravos de Deus, devemos nos submeter inteiramente à sua vontade, totalmente à sua vontade. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35, mesmo assentados reverentemente com a alma presa inteiramente à palavra do Senhor, convido-vos à leitura alternada da palavra de Deus. Lucas 24, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus,
voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Senhor, é a tua palavra. Nós somos totalmente dependentes dela. Não há como conhecer o Senhor, não há como conhecer a sua vontade, não há como conhecer a nossa pecaminosidade e a nossa dependência total de ti, se a tua palavra não for luz para os nossos caminhos. Nós dependemos da tua voz e nos curvamos sobre a tua palavra, sabendo, ó Pai, que ela é vida para as nossas vidas. Aquietamos os nossos corações e clamamos ao Espírito Santo que possa silenciar as nossas preocupações e a nossa alma, a fim de que somente a sua voz seja ouvida nesse momento. Fala conosco, somos teus servos, precisamos de ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A jornada cristã é um grande desafio para nós. Não são poucos os momentos em que nós nos encontramos em grandes dúvidas e inquietações profundas da nossa alma. Também não são poucos os momentos que somos tomados pelo nervosismo, pela ansiedade e por outros sentimentos que corroem o nosso espírito, as nossas emoções e nos tornam pessoas muitas vezes insatisfeitas e muitas vezes cegas e impossibilitadas de ouvir aquilo que Deus tem realizado e feito no nosso dia a dia. A jornada cristã é a jornada mais desafiadora para nós, porque ela contradiz tudo aquilo que é da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza terrena. E ela nos lança o grande desafio que é colocar tudo debaixo dos cuidados amorosos de Deus enquanto caminhamos, porque Ele cuida de nós. Ser servo de Cristo e caminhar por essa jornada é compreender que durante toda ela passaremos por momentos de decepções, de dores, de angústias, de frustrações, mas em tudo isto, entender que o propósito de Deus para a nossa jornada é conhecer a sua grandeza, a sua companhia, o seu sustento, e que todas essas reflexões da nossa fraqueza humana não têm a ver com Deus, mas têm a ver com a nossa pequenez,
com a nossa fragilidade, com a nossa incredulidade, mesmo vivendo debaixo da misericórdia do Senhor. Jesus havia ressuscitado. As grandes promessas do Pentateuco e dos profetas foi cumprida. No terceiro dia ele ressuscitaria e Deus manteve o seu plano eterno. As mulheres, Maria Madalena, Salomé, foram visitar Jesus com a finalidade de tratar o túmulo, levaram perfumes, mas não o encontraram. Um anjo anunciou para elas aquilo que havia sido prometido lá no passado. Ele não está mais aqui, porque procuram entre os mortos aquele que vivo está. Elas, tomadas pelo temor, porque não há como estar diante de um Deus tão grandioso e que cumpre todas as suas promessas, sem estar tremendo diante dele. Correram até os discípulos e anunciaram: ele não está mais lá. Os discípulos, tomados pela incredulidade, muito parecidos com a minha experiência de vida diante dos grandes feitos de Deus, porque Ele faz infinitamente mais da minha lógica, da minha compreensão. Riram dela e disseram: isso é um delírio, vocês estão vendo demais. Pedro se levantou e foi analisar tudo o que as mulheres haviam falado. E realmente o túmulo estava vazio. Ele foi tomado por uma agitação, por uma alegria, e voltou aos discípulos e constatou a mensagem das mulheres. E é nesse momento que dois deles, que já haviam se separado desse grupo de discípulos, dessas mulheres, estavam voltando para Emaús. Uma caminhada não tão longa, uma caminhada de aproximadamente 12 quilômetros. Pode parecer bem perto para nós, mas 12 quilômetros caminhando, com a frustração, com a decepção, com o sentimento de: será que tudo falhou? Será que as promessas não eram reais? Esse é o terceiro dia. A expressão de Lucas é muito clara. Eles estavam discutindo tudo o que havia acontecido. O sofrimento, a entrada de Cristo, a condenação de Cristo, a morte de Cristo, a expectativa, primeiro, segundo, terceiro dia, e nada dele aparecer para nós. Há uma incredulidade natural no coração do homem, que o faz depender daquilo que é concreto, para que possa crer nas grandezas de Deus. Se os meus olhos não puderem ver, e se as minhas mãos não puderem tocar, eu não creio naquilo que me falam. E nessa caminhada árdua, decepcionante, frustrada, de homens que estavam com o coração machucados pela incredulidade, pela dúvida sobre as promessas eternas de Deus, Jesus se aproximou deles. E é maravilhoso, porque o texto nos fala de algo ímpar, que nos faz lembrar das séries de sermões que nós tivemos lá em Êxodo, quando em muitos momentos nós lemos e Deus endureceu o coração de Faraó. Jesus se aproximou daqueles dois crentes, servos, porém incrédulos, e eles não o reconheceram. E a expressão bíblica é: foram impossibilitados de conhecer a Cristo Jesus. Não há de forma clara no texto qual foi o motivo
de estar impossibilitados, e não há no texto também nada que nos mostra de forma clara que Deus fez isso de forma proposital. Mas quando percebemos todo o contexto da palavra de Deus e o momento em que Cristo se revela aos olhos deles, nós percebemos que Deus impossibilitou que eles conhecessem a presença de Cristo Jesus. E aqui está uma grande lição para as nossas vidas. A nossa incredulidade, a nossa falta de compreensão na palavra do Senhor, o nosso foco muitas vezes dirigido aos grandes desafios, a nossa expectativa frustrada, porque nós temos o nosso tempo, nós temos a nossa hora, nós temos a nossa vontade, nos nossos relacionamentos interpessoais, nós exigimos que as pessoas que convivem conosco façam da forma que nós queremos e no momento que eu quero. E aí a grande decepção é quando nós transferimos essas cobranças para Deus e pensamos que Deus vai cumprir a nossa agenda, que Deus tem que fazer da forma que eu quero, no tempo que eu quero. Então a decepção da expectativa pesa sobre nós quando nos deparamos com um Deus que faz conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, que não se curva aos meus anseios, que não se curva nem mesmo a minha fé, porque a minha fé não pode mudar a vontade do meu Deus. Então essa é a primeira lição, que nós estamos numa jornada e que muitas vezes a nossa incredulidade nos impede de ver as grandezas de Deus presente em nossas vidas. Lucas prossegue o texto dizendo algo maravilhoso. Jesus começa a caminhar com os dois discípulos incrédulos e entristecidos no caminho da frustração. E no momento, aquele viajante desconhecido pergunta para eles: por que vocês estão entristecidos? E o que vocês estão discutindo enquanto estão caminhando? Imediatamente, a frustração é colocada agora para um terceiro indivíduo. Quem é você? Você não conhece as maiores notícias dos últimos dias? Daquele que deveria ser o nosso Salvador, aquele que deveria redimir a Israel, aquele que deveria trazer uma solução política para o nosso povo, aquele que deveria nos colocar diante das grandes nações, como uma das grandes nações. Você não ouviu falar a respeito dele? E como os principais dos sacerdotes o entregaram à morte. Aqui há um reconhecimento daqueles discípulos, mostrando que é o coração do crente que muitas vezes nega a grandeza de Deus. Os discípulos mesmo incrédulos, machucados pela expectativa frustrada, responderam para Jesus: nós o crucificamos. Os nossos sacerdotes, a nossa liderança, a culpa não está em Roma, a culpa não está no imperador, a culpa está no povo de Deus. E essa é a segunda lição. Na caminhada com Cristo, na jornada de servos, pela nossa incredulidade, pela nossa ingratidão, pela nossa falta de compreensão nas ações eternas de Deus, em muitos momentos, nós o negamos, nós o reprovamos, nós o entregamos. E é isso que eu preciso compreender, que eu sou pecador,
e que há uma grande necessidade na minha vida de um entendimento profundo da alma, que eu não posso me relacionar com um Deus eterno, santo e justo, esperando que Ele faça a minha vontade, descrendo nas suas promessas. Imediatamente, Jesus começa a trabalhar com aqueles homens. Olhem a leitura do Evangelho. Versículo 18, Cleopas fala para aquele viajante: como que você não conhece essas notícias tão grandes dos últimos dias? Versículo 19, então, ele lhes perguntou quais são essas notícias, eles explicaram. E há algo maravilhoso no versículo 19. A explicação daqueles homens, incrédulos, decepcionados, frustrados naquele caminho, é a seguinte: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Terceira lição: mesmo que você tenha caminhado com Ele, mesmo que você reconheça que Ele é grande e poderoso, mesmo que você reconheça que as suas palavras são eternas, que transformaram vidas e que ressuscitou mortos, ainda assim, quando os nossos corações estão endurecidos e a nossa alma descrente nas promessas dEle, nós somos tomados pela dúvida, pela fraqueza, pelo desânimo, pela frustração da jornada cristã. Versículo 20. Sacerdotes, nós o entregamos para a morte e ele foi crucificado. Versículo 21, a expectativa frustrada. Nós esperávamos, havia uma expectativa, nós cremos numa promessa e, pelo visto, nós fomos enganados novamente. Houve uma esperança nos nossos corações, mas esse é o terceiro dia que tudo aconteceu e essa esperança está morta. E nós não estamos falando de uma esperança humana, de uma promessa do homem, nós estamos falando da promessa de Deus. E em muitos momentos é fácil olhar para o relato dos evangelhos e julgarmos os discípulos. Julgarmos Pedro por ter negado a Cristo, pelos demais que em muitos momentos que Cristo precisou estavam relapsos. No momento de dor da alma estavam dormindo. E agora os dois no caminho de Emaús, é fácil olhar para isso, depois de todo o cumprimento da promessa, depois da descida do Espírito Santo que em nós habita, e falarmos: mas que fraqueza desses homens. Não, esses discípulos revelam quem nós somos, quem eu sou, que em muitos momentos da jornada cristã estou sem esperança, desanimado, minha fé está abalada, não confio mais nas promessas, meu coração não aquece mais diante das ações do Senhor. As coisas não têm mais sentido para mim. Alguém pode orar, pode trazer uma palavra de Deus, mas é como bater numa rocha muito dura, ela reverbera, mas ela não traz efeitos para a minha vida. Eu não consigo orar, não consigo ler a palavra do Senhor. A alegria mencionada pelo apóstolo Paulo em Filipenses, que deve ser vivida e experimentada em todo o tempo, porque Cristo é tudo em nós, parece estar distante de mim. E a jornada cristã se torna um peso, uma decepção, uma frustração. Olha só
o versículo 22. Leiam, por favor, numa só voz. Olha, ele era poderoso, as suas palavras poderosas, maravilhoso, profeta poderoso em obras. E também, algumas mulheres nos disseram que ele não está mais lá, que ele ressuscitou. Percebam que nesses momentos, nada consegue converter os nossos corações a confiar nas promessas divinas. As pessoas falam conosco, contam as suas experiências, leem a palavra de Deus, oram conosco e parece que nada muda na nossa vida. É isso que está sendo revelado. Ele reconhece que Cristo é poderoso, que fez grandes maravilhas, ele é o profeta de Deus. As mulheres nos disseram, ele não está mais lá, ele ressuscitou, mas isso não foi o bastante para que aqueles homens estivessem alegres, na certeza de que mesmo que Cristo não tivesse aparecido para eles, Jesus já estava ressuscitado. O grande problema nosso talvez seja limitar as grandes ações de Deus à nossa vontade. Se Ele ressuscitou, eu tenho que ver. O que nós devemos aprender é que a vida cristã, a jornada do servo, ela é sustentada pela fé e não pela lógica. É aquilo que nós não vemos. É isso que fortalece a caminhada. Versículo seguinte, eles constatam ainda, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, que afirmam que ele vive. Nem mesmo os anjos, nem mesmo a voz angelical que testificou, porque vocês procuram dentre os mortos aquele que vive está, nem mesmo os anjos podem fazer com que o coração de um servo incrédulo se volte a Cristo Jesus. O que precisava mais? Haviam as promessas. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que ele promete, ele cumpre. Havia o testemunho vivo, varão profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras. Havia o testemunho das mulheres, nós fomos lá e ele não estava lá. E havia a voz angelical, ele está vivo. Como que o coração do crente pode se tornar tão duro diante das decepções da nossa jornada? Mas vejam o que acontece no versículo 25. Então disse Jesus a eles: nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O que acontece com vocês? Onde está a palavra na vida de vocês? Onde está a promessa de Deus na história de vocês? Agora, Cristo não está chamando a experiência deles, que naquele momento mostrava uma experiência muito fraca, muito débil. Mas agora Cristo está evocando a palavra de Deus que não mente, que permanece para sempre, que tudo muda, tudo sofre mudanças, mas ela é viva e a cada dia se renova e transforma, e como Paulo mesmo disse, ela é o poder para a salvação. Então Cristo não está exigindo agora daqueles corações incrédulos uma experiência, e o que vocês viveram com Ele? Nada disso. Jesus está falando, e o que vocês conhecem dele por meio da palavra?
Onde ficou a promessa divina? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não havia um plano eterno de Deus para que ele sofresse, para que ele morresse a nossa morte? Onde está a pregação de Isaías, as profecias de Isaías, que narravam a respeito de todo o sofrimento, mas da glorificação de Cristo? E aí então o versículo 27, como que nós compreendemos que a exposição da palavra de Deus é aquilo que começa a renovar a nossa esperança? É aquilo que começa a tratar a nossa alma incrédula. É aquilo que começa a curar as nossas feridas da incredulidade e da falta de compreensão das ações de Deus. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como que está a sua jornada? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua esperança colocada no Senhor? Qual a sua expectativa de vida na jornada cristã? Como você tem visto os grandes feitos de Deus na sua vida, na sua história, na sua família, no seu dia a dia? Versículo 27 nos mostra que nos momentos em que estamos desanimados, enfraquecidos, querendo parar, sem qualquer esperança, voltando para casa, talvez para fazer aquilo que nós fazíamos no passado, como João 21 nos mostra. Outros discípulos estavam na casa, Jesus não havia se revelado para eles ainda. Daí Pedro disse: eu vou pescar, eu vou fazer aquilo que eu fazia antes do chamado de Lucas capítulo 5. E os demais disseram: nós vamos contigo. Como é a sua caminhada? Versículo 27 nos ensina que somente a palavra do Senhor pode nos reconduzir novamente a uma vida de experiências, de prazer e de alegria na presença de Deus. E é isso que falta para muitos crentes. É isso que falta para mim. Uma vida de relação com Deus, uma vida de devocional com o Senhor. Hoje de manhã o pastor Marcelo falou da importância da vida de oração. E da mesma grandeza da importância da vida da leitura da palavra do Senhor. Esse é o alimento para a nossa alma. Não há como ter uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida de esperança, se nós não nos relacionamos com Ele. Um culto de domingo, já pelo próprio nome, devia nos fazer compreender qual o fundamento dele. É uma oferta para Deus. É uma adoração para Deus. Aqueles que entendem que somente por vir aqui no domingo voltarão prontos para uma semana e fortalecidos, sem qualquer relacionamento com Ele no seu dia a dia, estão enganando a si mesmos. E eu preciso compreender isso. É por isso que muitas vezes a nossa jornada é tão chata. É sem sentido, mas Deus já fez tantas coisas. O que está acontecendo? Estou desanimado, eu oro e Ele não ouve, eu estou sem prazer, eu não consigo mais ler a palavra do Senhor. Será que isso é o problema de Deus? Será que a culpa é dele? É Ele que deixou de falar conosco? Caminhando para o final, Igreja de Cristo, vejam o versículo 28. Leiam, por gentileza. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles
o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. E aqui é o segredo máximo. Maravilhoso. Ele sempre estará conosco na caminhada. Em toda a nossa jornada, isso não é para que você se acomode, não. Em toda a nossa jornada, mesmo com toda a minha incredulidade, Jesus sempre estará conosco. E é isso que fortalece. Porque na prática, o que seria de nós e da nossa relação com Deus se dependesse de nós ou da nossa fé? Mas esse versículo ele traz algo muito pessoal, porque nos revela um Deus que intervém de forma maravilhosa, de forma íntima. É muito parecido com o que ele fez com Zaqueu, que foi o sermão da semana passada. Desça daí, porque hoje eu vou ficar contigo, hoje eu vou ficar na sua casa. E houve salvação naquela casa. É algo muito parecido. Já estava para amanhecer, e aqueles dois discípulos que ouviram a exposição da palavra começam a dar luz de uma renovação da esperança. O convite não é à toa. O convite já é uma resposta ao chamado da palavra. A tristeza, a angústia, a decepção, a incredulidade, tão grandemente assolando a alma daqueles dois discípulos, certamente impossibilitariam os dois de fazerem um convite desse. Porque é um convite da graça. Eles haviam aprendido isso com quem? Com o próprio Cristo Jesus, que é amar ao próximo, que é amar até mesmo aquele que nós não conhecemos, que é amar até mesmo como um grande desafio até os nossos adversários. Então a exposição da palavra já começou a trabalhar aqueles corações. Fica conosco, vai amanhecer, você não precisa seguir a sua viagem, descansa um pouco. E Jesus é recebido. E agora, de uma forma diferente, não há nenhuma explicação para isso, é o anfitrião que servia. O dono da casa é quem servia a refeição. Mas o relato de Lucas nos mostra algo diferente. Mostra um viajante estranho aos dois discípulos, chateados, frustrados naquela jornada, e que toma a direção de todo aquele momento. Já revelando a soberania de Deus, revelando o senhorio de Cristo, revelando a supremacia de Cristo Jesus. E há algo mais maravilhoso ainda. Não foi um simples partir do pão, como nós fazemos em casa, como nós dividimos o pão com os nossos filhos, com a nossa esposa. Não foi um simples partir de pão, como comumente acontecia nas mesas de jantar, ou do café da manhã, ou do almoço daquele povo. Jesus já havia feito isso na instituição da Páscoa, da ceia do Senhor, na mesa da Páscoa. E foi nesse momento que eles compreenderam. Por quê? Porque é o momento da comunhão, é o momento da redenção, é o momento em que o discípulo mais incrédulo, mais incerto, mais duvidoso, mais tomado pela sua insatisfação e frustração da jornada, compreende algo maravilhoso. É na mesa, é no partir do pão que nós vemos a compaixão, a misericórdia. É no partir do pão que nós vemos a redenção, que nós vemos a auto-entrega de Cristo em nosso favor. Como Agostinho de Hipona dizia, se Cristo não tivesse se entregado, ninguém mais faria isso. Esse é o momento da graça. Mas o momento da graça também surpreende, porque ele desaparece num piscar de olhos. Vejam o que diz o versículo 31. Então os olhos foram abertos e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. O diálogo foi mudado. Aqueles que estavam chateados,
tristes, angustiados, frustrados, porque a promessa até naquele momento não havia sido realizada, agora mudam o discurso, porque foram tratados. E aí nós precisamos entender, o caminho de Emaús é o caminho em que o Senhor nos trata, é o caminho em que o Senhor modifica o nosso pensamento, renova a nossa alegria, renova a nossa esperança, renova a nossa fé nas promessas eternas de Deus. O caminho de Emaús é necessário, por mais que a gente tente evitar. Os quilômetros árduos durante a noite, de incertezas, são necessários para que a gente compreenda que Ele continua conosco, que é Ele que nos protege, que é Ele que sustenta, que é Ele que fortalece, que é Ele que cumpre todas as suas palavras. Então o discurso muda, o diálogo muda, e um diz para o outro: por que não nos ardia o coração no momento em que ele falava das Escrituras? Por que a nossa alma não entrava em fervor quando a palavra era ministrada aos nossos ouvidos, colocada em exposição às nossas almas? E aqui fica para nós um alerta. No momento em que a exposição da palavra de Deus não fazer com que as nossas almas se aqueçam na presença dEle, algo errado tem acontecido comigo. É por isso que muitas vezes nós entramos no templo para adorar o Senhor e saímos. Hoje a pregação foi um fracasso. O pastor não falou nada, não entendi nada, e assim. A questão não é o evangelho que se prega, a questão não é a exposição, a questão não é Paulo, nem Apolo, nem o reverendo Marcelo, Melquisedeque. Não. A questão é o meu coração. A questão é que meu coração muitas vezes está pronto para ouvir o que eu quero, e não ouvir o que ele quer falar. A grande realidade é que na mesma proporção nas minhas relações interpessoais, eu quero um Deus que me sirva, que faça carinho em mim, que me chame de filhinho, que diga para mim: está tudo bem, eu sabia que você ia errar, não se preocupa, vai dar tudo certo no final. Essa é a grande questão. Mas aí quando a gente se depara com um Deus que não está nem aí para isso, e Ele não está mesmo, e que chega para nós, e que corrige, disciplina, aí muitas vezes nós não estamos preparados, e não queremos isso. Então falta esse ardor. Como não nos ardia o coração quando Ele expunha as Escrituras? Agora veja que transformação maravilhosa. Nos versículos 33, 34. Leiam, por favor. Amém. Que maravilha. Saber que nesse caminho, nessa jornada, nós, servos de Cristo, mesmo muitas vezes incertos, incrédulos, inconstantes, sem conhecer os grandes feitos do Senhor, muitas vezes descomprometidos com o reino, muitas vezes sem qualquer conexão com Ele por meio da nossa devocional, que é a leitura da Bíblia e a oração, Ele continua caminhando conosco. E o final da jornada é isso aqui. Ele transforma, Ele modifica. Onde havia tristeza, nasce a alegria. Onde havia decepção, nasce a convicção. Onde havia a frustração, nasce o gozo da alma. É isso que aconteceu. Os 11 quilômetros de angústia, de decepção, de dores da alma, de desesperança, agora foram feitos
com alegria, com júbilo. Eles não queriam descansar. Não, vamos esperar amanhecer e a gente vai e conta o que aconteceu. Não, o caminho de ida, cheio de temores, de horrores, de insegurança. Agora o caminho de volta é um caminho de alegria, de júbilo e de um coração cheio que precisava ser revelado para os demais. Mas quando chegaram, Jesus já havia se revelado a Simão e um grupo já estava tomado pela alegria, porque Jesus realmente havia ressuscitado. E então o versículo final, 35. Então aqueles dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E aqui a expressão preciosa e final é no caminho. E é no caminho que o Senhor nos fortalece, é no caminho que o Senhor nos protege, é no caminho que o Senhor nos perdoa, é no caminho que o Senhor renova a esperança, a alegria, é no caminho que Ele revela a sua vontade, a sua palavra, é no caminho que Ele exorta, que Ele corrige, é no caminho que Ele trata as nossas vidas. Que o Senhor continue te fortalecendo. Nós somos servos dEle, somos discípulos dEle. Nós estamos numa jornada, muitas vezes decepcionada, frustrada, mas isso não tem a ver com Ele. Isso tem a ver conosco, comigo, com o meu coração fraco, com a minha falta de fé, com a minha insegurança nas promessas. Que Ele te fortaleça e que Ele abra os seus olhos para que você veja o quanto Ele tem estado contigo, o quanto Ele tem te abençoado. Que a palavra dEle possa fazer o seu coração arder de forma poderosa, ao ponto de queimar toda dúvida, toda incerteza quanto às promessas do Senhor. E que no caminho Ele se revela como Senhor soberano, aquele que está no controle de todas as coisas. A Ele toda honra, toda glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Convido a igreja a se levantar. Senhor nosso Deus, nós somos falhos, somos naturalmente fracos, e a Tua grandeza ainda nos assusta, os grandes feitos do Senhor ainda surpreendem-nos. E mesmo assim, ó Pai, em muitos momentos da jornada, estamos frustrados. E a culpa não é sua, nunca foi sua. Somos nós. Nós somos tão pequenos diante da grandeza do Senhor. E somos descrentes em muitos momentos. Tua promessa, mesmo tão viva, Tua palavra tão real, poderosa, transcendente, os feitos do Senhor na história do Teu povo, os feitos do Senhor nas nossas vidas, e quantos são, parecem que não são suficientes para que nesses momentos nós possamos acordar e entender que não há nada melhor do que a jornada contigo. E entender que, mesmo que não saibamos muitas vezes o final da jornada, nós caminhamos com alguém que nos dirige para um fim certo. Mesmo sem ver, e essa é a fé, nós caminhamos debaixo da luz de alguém que tudo vê e tudo pode. Ensina-nos que no caminho é onde o Senhor revela para nós a sua grandeza, revela a nossa pequenez, mas mostra também de forma tão poderosa a sua misericórdia em nos acolher, em partir o pão, revelando a sua comunhão, revelando a sua graça, revelando o seu poder salvífico, revelando que somos teus.
Pai, renova-nos, transforma-nos, leva-nos a lugares e a momentos que transcendem a nossa experiência incrédula, para que vivamos algo maior na Tua presença, para que nos alegremos em toda circunstância, para que sejamos gratos em qualquer momento, para que possamos render graças e louvor também nos grandes desafios e aflições da nossa jornada. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e poderosa. Agora despeça-nos na Tua paz, caminha conosco, voltaremos para o dia a dia, leva-nos cheios da Tua presença e convictos que o Senhor caminha conosco. Abra os nossos olhos para que o vejamos em cada momento dessa nova semana e faça com que os corações, ardendo pela Tua palavra, sejam vozes a proclamarem Cristo por onde quer que andarmos durante a nova semana. Seja conosco a Sua graça. E se amanhã vivermos pela Tua misericórdia, que vivamos para o louvor e para a glória do Seu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.